Olá pessoal, hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante em música, que é uma coisa que todo mundo sempre fala sobre, que é o erro, né? Eu quero deixar duas reflexões acerca do erro. Antes disso, ah, vamos falar do que é o erro, geralmente, comumente falando, assim, como a gente construiu no nosso imaginário, de certa forma. Claro, isso a partir da minha perspectiva, das minhas experiências, das minhas vivências, né? Que é o do que eu dou conta de falar. Bom, o que eu sempre percebo? Eu percebo um medo absurdo de errar, né? Em músicos profissionais, que eu já trabalhei principalmente, e em alunos, né, em estudantes, o que é relativamente comum acontecer, certo? Então é um medo absurdo de errar, uma sensação até que trava, né? O medo, tanto medo de errar que não consigo nem fazer, né? Ou acabo errando de uma vez para acabar com isso, com essa sensação, né? Então, acaba que se você pensa o medo, se você tem, na verdade, o impacto, esse impacto do medo em você, provavelmente você não pensou como que você está elaborando isso. Se eu tenho medo de errar, eu tô com medo de quê, na verdade? Já parou para pensar? Do que eu tô com medo? O medo de errar não é plausível. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas do que você está com medo? Você está com medo de passar vergonha? Você está com medo de não atingir o ideal que está na sua cabeça? Tipo assim, nossa, eu quero que seja assim, mas será que não vai dar certo? E se não for assim? Com que cara eu vou ficar? Né? Como que eu vou lidar com isso, né? Às vezes tenho medo do outro, né? Te zoar e ser mal visto pelo outro, mas às vezes tem um ser mal visto por si mesmo, porque eu não atingi aquilo que eu me propus a atingir. Então, tem essas duas coisas, né? Tentando tirar alguma coisa desse medo generalizado, pode ser alguma dessas duas coisas. Às vezes até tem outra coisa. Você pode pensar em alguma outra coisa? Algum outro motivo para esse medo generalizado? Comenta aqui, né? Ou só pensa mesmo que já é uma boa prática. Ok. Mas vamos pensar sobre o erro de fato, né? O erro concretamente. O que significa errar? Significa que você não fez o que já foi estabelecido que era para ser feito. Então, o erro ele é sempre em relação a. Não existe errar absoluto. Não existe um errar por errar. O erro é sempre em relação a algo, né? Tanto que tem gente que nunca acha que errou porque ela nunca estabeleceu qual que é o correto. Então, não tem como errar dessa forma, né? Mas o erro ele é sempre em relação a. Por isso, o erro, ele, para mim, a primeira reflexão, né, depois de ter apresentado esse contexto, o erro ele é a condição para a aprendizagem. Por quê? Porque você aprendeu como se deve se fazer alguma coisa, né? Ou como pensar, como agir de alguma forma. Aí, você de alguma maneira, você não agiu daquela maneira, você não acertou, você não fez o que você já estabeleceu que deveria ser feito. Só que por que eu digo que ele é uma condição da aprendizagem? Porque se você percebeu, significa que você aprendeu, você entendeu o que é para fazer. Se você sabe que está errado, é porque você entendeu o que é para fazer. Agora, se você tem medo de errar nesse sentido, nesse contexto, você não consegue aprender. Porque se você está com medo de errar, você não vai fazer ou vai tentar tocar, por exemplo, bem baixinho, bem para não correr o risco de errar. Mas daí você também não corre o risco de acertar e não corre o risco de saber o que fazer para melhorar aquilo ali, para arrumar aquilo ali. Então o erro é a condição da aprendizagem. Então você errou aquilo ali, opa, o que deve ser feito? Errei. O que eu errei? Eu coloquei o dedo errado. Aí então você perguntou que você errou, você descobriu que você errou, aí você consegue fazer de novo e consegue acertar, tá?
Essa boca tá doidão aqui. Então, percebe que é a condição para aprendizagem? Se você não erra, você não consegue acertar. E se você sempre acerta, você, quando errar, você não vai entender o que aconteceu. E cai o mundo, assim, ó, sabe? Aquela pessoa que sempre teve tudo na vida. Às vezes não é nem de ter tudo na vida. Às vezes a pessoa só não tem percepção mesmo, assim. Ela não consegue perceber os erros dela. Aí ela sempre acha que tá caminhando certinho sem errar nada. Mas daí, quando por algum motivo ela começa a perceber, ter uma percepção um pouquinho mais ampla, ela percebe que errou, cai o mundo dela. Que construiu toda uma visão de mundo em cima de uma coisa, né, de uma percepção mais restrita, aí ampliou, caiu, né? Ah, isso inclusive pode até gerar um medo de saber mais, né? De entrar em situações que você vai perceber mais do que você percebe. Porque todo mundo tem pontos cegos e tem gente que prefere ignorar. Mas voltando para a parte do erro ali concreto, né? Cheguei ali no momento de, o que eu errei? Coloquei o dedo errado. Por que eu coloquei o dedo errado? Eu não sei. Não sei. Se você não sabe, não prestou atenção o suficiente. Volta lá, toca de novo. Você prestando atenção, putz, coloquei o dedo errado de novo. Por quê? Tá. É que essa nota aqui, ela tá escrito, vamos supor que é um Mi sustenido, né? Um Mi sustenido, vamos supor que é um Mi sustenido que dá para ser tocado na corda Ré no violino. Mas tá, é um Mi sustenido. Por ser nota Mi, eu treinei meu cérebro que é para tocar com o dedo 1, né? Mas o Mi sustenido seria o Fá na escala de Dó maior. E geralmente o Fá eu coloco o dedo 2. Então eu tô errando o dedo porque eu tô com o Mi na cabeça e daí eu tô colocando o dedo 1, mas na verdade era para pôr o dedo 2. Entendeu aonde você chega quando você se questiona sobre o erro mesmo, para tentar mudar isso, para tentar aprender? Aí, quando você chega nesse ponto, acabou, é difícil errar de novo. E se errar de novo, você sabe o porquê que aconteceu, né? Ou às vezes, se o erro for diferente, aí você se questiona de novo e sempre vai acertar. Pessoas que fazem isso, elas conseguem aprender muito mais, muito melhor e ter um aprendizado mais saudável. Porque dela não vai ficar tipo, eu errei, não sei o que. Não, ela vai tipo, nossa, por que eu errei, né? Cadê? Vamos tentar achar, né? Tem isso. E eu tô falando do erro estritamente no ambiente de aprendizagem, né? Não tô falando fora desse ambiente, porque tem profissionais que literalmente não podem errar. Daí, nesse caso, eles não vão fazer aquilo com medo, eles vão tentar prevenir todos os erros antes de fazer aquilo. E isso, quando você está na etapa de aprendizagem, quanto mais você errar, melhor, porque daí você vai conseguir investigar os diferentes caminhos, diferentes motivos para errar. Isso faz com que futuramente você erre muito menos, ou consiga prever quando você vai errar, ou consiga consertar o erro. Aí a gente já entra na segunda reflexão que eu quero propor, que é sobre uma reflexão filosófica sobre o erro. O erro, ele, por um lado, é a condição da aprendizagem, no meu pensamento. Por outro lado, o erro, ele é uma possibilidade. Quando você erra numa performance, está tocando e tocou errado aquilo ali, né? Se não é um ambiente extremamente hostil ou que você precisa tocar exatamente o que está escrito, aquele erro pode levar para uma coisa diferente. Então, você toca uma nota errada, ou numa dinâmica errada, ou uma articulação errada, que seja, ou seja, uma articulação, uma dinâmica, ou uma nota que não é a nota que você deveria tocar, que já foi estabelecido antes, lembra do relação A. Você descobre um outro caminho. E você pode pesquisar, né? Eu não lembro de nenhum exemplo agora, mas você pode pesquisar, pode ver documentário de grandes artistas, você pode ver qualquer pesquisa, alguma coisa, relatos, que você vai ouvir em algum momento alguém falando que o erro fez com que ela
lançasse aquela música X. Tipo, nossa, eu era para tocar uma nota, eu toquei outra. Aí a partir dessa eu fui disfarçar e fui tocando outras. Gente, ficou uma melodia incrível. Eu escrevi aquilo, gravei e, nossa, ficou maravilhoso. Então o erro também pode ser uma possibilidade, certo? Então o problema não é errar, é como você lida com o erro, certo? Então eu deixo essa reflexão aqui para vocês, né? Para que você reflita sobre o erro e consiga ter uma relação um pouco diferente com ele, que ele vai ser o seu maior aliado. Então você não vai ter mais, o seu foco não vai estar mais em não errar, mas de aproveitar todos os erros. Não tem como não errar, né? Então, erra, mas aproveita esses erros. Aproveite esses erros para que você consiga evoluir no seu instrumento musicalmente, como pessoa, porque se você está sempre atento ao seu erro, você reflete sobre isso, dificilmente você cai de novo naquele mesmo erro, né? Vão ter outros, você vai aprender a lidar com eles, e quando a gente faz esse processo pensando numa música, por exemplo, é batata, assim, na hora de apresentar, dificilmente você vai errar. Se você errou muito na hora de estudar. Porque daí você vai corrigindo, 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 corrigindo. E daí ela vai ficar show de bola, top para apresentar. E na vida você fica mais esperto, né? Você não cai nas mesmas conversas de novo, você não fala as mesmas coisas outra vez, porque você já falou uma vez, não surtiu o resultado que você esperava, você não vai falar do mesmo jeito de novo, você vai buscar uma outra forma de dizer, baseado na sua reflexão do que você disse antes, e ações também, né, e etc. Então é isso, espero que essa reflexão seja relevante para vocês, que eu consiga fazer com que vocês pensem e consigam lidar melhor, ter um relacionamento mais saudável com o erro, tá bom? Beijos e abraços e até o próximo vídeo.